Bom dia, meus prezados e queridos irmãos. Vamos para mais uma lição da nossa revista Escola Bíblica Dominical, do primeiro trimestre deste ano 2023. Pois bem, a segunda lição traz por tema o avivamento no Antigo Testamento. Você acredita que na antiga aliança também houve avivamentos? Pois bem, e a gente vai acompanhar os principais deles, ok? O texto áureo da nossa lição diz assim, Êxodo 34, versículo 10, verso A. Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. A verdade prática diz assim, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Bom, o tema central, a palavra-chave desta lição é Antigo Testamento. O que é Antigo Testamento? Eu prefiro nomear de Velha Aliança ou Antiga Aliança. Por quê? Porque sabemos que há algumas leis e mandamentos do Antigo Concerto que são atemporais, ou seja, é para todas as gerações. Aqueles mandamentos que de ordem morais, né, que traz um princípio moral, uma ética, ainda serve para os nossos dias. Agora, aqueles outros mandamentos ritualísticos, cultuais, já foram cumpridos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, por isso que eu prefiro chamar de Antiga Aliança ou Velha Aliança, que não faz diferença. O Antigo Testamento também está correto da mesma forma. Amém? A introdução diz assim, houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então, o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino dessa lição. Ou seja, no Antigo Testamento teve vários avivamentos. Bom, o primeiro tópico dessa nossa lição diz assim, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O primeiro subtópico, iremos falar do quê? Do avivamento nos tempos de Moisés. Qual foi o avivamento nos tempos de Moisés? Sabemos que Israel já estava cativo no Egito por mais de 400 anos. Então Deus se manifesta a Moisés na sarça ardente e o chama e o capacita também, né, durante 40 anos ali no deserto com seu sogro Jetro. Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel no Egito. É aí aonde inicia-se um grande avivamento ali sobre o povo de Israel. Observe que o que antecede o avivamento é uma situação crítica que o povo esteja passando. Pois é, o povo de Israel estava debaixo da escravidão de Faraó no Egito, numa situação terrível. Aí clamaram ao Senhor e a palavra de Deus diz que o clamor do povo de Deus, de Israel, subiu até aos ouvidos do Senhor. E Deus enviou o seu anjo ali para visitar o seu povo e levantou Moisés como o mediador, né, como o grande libertador ali da nação do povo de Deus. Bom, o segundo tópico diz assim, o avivamento, segundo subtópico, o avivamento no tempo de Samuel. Outro episódio também muito importante que Israel passava, a Bíblia fala no capítulo 2, se não me falha a memória, de 1 Samuel, que o povo já não estava sacrificando mais, não indo para o
o tabernáculo ali em Siló, porque estava havendo uma certa corrupção na família sacerdotal. Dentro do ministério ali sacerdotal, estava havendo uma corrupção onde Hofni e Finéias, filho do profeta e sacerdote Eli, estava cometendo vários tipos de coisas que Deus não estava se agradando. Então Deus levanta o profeta Samuel para ser o grande líder, profeta e juiz daquele momento. Então, observe que na época de Eli, a lâmpada estava quase se apagando, quando Deus se manifestou a Samuel ainda menino, ali no tabernáculo, aprendendo com o sacerdote Eli. Então Deus ali, antes de que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor levanta Samuel e fala com Samuel e lhe faz um chamado para fazer uma grande obra ali de avivamento na nação. Lembrando que a história não para por aí. Sabemos que na época de Eli, o povo de Israel é derrotado pelos filisteus, a Arca da Aliança, a presença do Senhor, o maior símbolo da nação israelita, é levado para cativa ali para a terra dos filisteus, e Hofni e Finéias morrem, e Eli também não suporta a tragédia e acaba morrendo também. Mas Deus já estava preparando o grande Samuel. E a Bíblia fala que através de Samuel, Deus operou grandes maravilhas ali na nação israelita, avivando novamente o povo, trazendo o povo, digamos assim, ao primeiro amor. O terceiro subtópico do primeiro tópico vai dizer sobre o avivamento no tempo do rei Josias. Para mim, eu considero o avivamento do rei Josias o maior avivamento da época dos reis, porque na época do rei Josias, o povo não celebrava a Páscoa desde a época de Samuel, desde a época em que a nação de Israel foi introduzida na Terra Prometida. O povo não havia celebrado a Páscoa desde daqueles dias. E na época de Josias, com 8 anos de idade, Deus o levanta para trazer um grande avivamento na nação de Judá. Outro detalhe também, na época dos juízes, eu considero que Deus levantava um líder como um juiz para promover um livramento para a nação que estava sendo oprimida. E não podemos configurar com um avivamento espiritual na época dos líderes, dos juízes. Observe que logo após, quando aquele juiz que fora levantado por Deus morria, o povo automaticamente já voltava para a idolatria, já se afastava da presença de Deus. Então, na época dos juízes, o povo clamava Deus por misericórdia para manter a sua descendência na terra prometida. Levantava um líder, um juiz, como por exemplo Gideão, Sansão, Jefté e tantos outros, levantava, dava livramento para o povo, mas daí, assim que o juiz morria, aí o povo voltava à sua velha vida. Então, eu não considero a época dos juízes como avivamento, mas sim como livramento. O segundo tópico traz o título de Confissão de Pecados e Retorno à Palavra. O primeiro subtópico vai falar sobre o chamado de Neemias. Sabemos que Neemias estava ali debaixo da direção do rei Ciro, da Pérsia, e Deus começa a tocar o coração de Neemias para voltar para a sua nação, para reconstruir os muros. Mas o que me chama a atenção é que Neemias orou por alguns anos, orou, lamentou, confessou o pecado dele, ele não tirou, ele não ficou isento da situação. Neemias, ele se achava culpado junto com os demais, todos da nação, por aquela tragédia que estava acontecendo com o povo de Israel ali no cativeiro, já há mais de 70 anos ali sofrendo no cativeiro. Então Neemias se colocou na condição do povo, se humilhou, confessou os pecados dele, da nação, e Deus assim o levantou para promover um grande avivamento em sua época ali em Judá, levando ele até ali na cidade de Jerusalém para reconstruir os muros, a cidade,
e também trazer um avivamento espiritual ali para a nação. O segundo subtópico do segundo tópico diz assim, a confissão de pecados, e o terceiro subtópico vai falar do avivamento que foi promovido através do ensino da palavra. Nós vemos que no livro de Neemias mesmo, se não me engano, capítulo 8, Neemias convoca o sacerdote e escriba Esdra, e Esdra é usado por Deus de uma forma tremenda para ensinar o povo a palavra, para ler ao povo a lei de Deus, e aquilo lá trouxe um grande aquebrantamento no coração daquela nação, desde o mais jovem até o mais velho, e Deus avivou aquele povo de maneira maravilhosa na época de Neemias. O terceiro tópico, o avivamento e a palavra de Deus. O primeiro subtópico vai falar sobre a palavra de Deus corrige. Nós sabemos que a palavra de Deus ela serve para exortar, para edificar e para consolar. Três funções primordiais da palavra de Deus. Consolar, edificar e exortar. Algumas traduções diz redarguir, que significa a mesma coisa, que é exortar, que é corrigir aquilo que está fora, que está saindo do caminho. E a palavra de Deus diz também nos Salmos 119, se não me falha a memória, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, diz o salmista Davi. Bom, o segundo subtópico, cuidado com o formalismo. Irmãos, eu quero chamar a atenção para essa questão aqui. Um genuíno avivamento tem as seguintes características. Como que vamos descobrir, como que vamos perceber se é um avivamento, um genuíno avivamento, ou se é um simples movimento emocionalista? Veja bem, acompanha sempre dois fatores muito importantes de um genuíno avivamento. Primeiro, o fruto do Espírito. Segundo, os dons espirituais. Veja bem, avivamento onde tem fruto do Espírito sem dons espirituais configura-se em formalismo, em mornidão, aquela letargia espiritual, né? Então, não é o verdadeiro avivamento ainda. Agora, do contrário também, o avivamento onde tem dons espirituais sem os frutos do Espírito configura-se também fanatismo. Então, veja bem, aonde não pode ter ausência nem dos dons e nem dos frutos, porque quando tem os dons sem o fruto, é fanatismo. E quando tem os frutos sem os dons, é formalismo. Então tem que ter os dois para que se configure um genuíno avivamento bíblico, com a aprovação de Deus. Porque quando há um avivamento, há mudança de caráter, há transformação, há santificação de vida, há manifestação dos dons espirituais sobre a igreja de Deus, porque Deus está operando hoje na dispensação da igreja através do Espírito Santo. E como ele se manifesta? Através dos seus dons e através do fruto do Espírito, de maneira pessoal, na vida de cada crente, e de maneira coletiva, edificando o corpo de Cristo através dos dons espirituais. Amém? Bom, a conclusão. Ainda estamos, aliás, vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico vai falar sobre o avivamento e a palavra de Deus, a importância de ter-se a palavra para que haja arrependimento, reconhecimento, confissão, aquebrantamento. O segundo subtópico do terceiro tópico vai falar cuidado com o formalismo, porque é o que nós estamos vendo aí, as pessoas já estão começando a criar uma certa repulsa, né, com o movimento pentecostal, também com os dons espirituais. As pessoas estão endurecendo o coração quando Deus levanta alguém na igreja no ministério da revelação, da profecia, no ministério da palavra do conhecimento. Então, as pessoas estão começando a ficar meio cismadas. Então, nós corremos um sério risco de entrar no erro do formalismo, de só contar com os frutos e esquecer que do outro lado, na outra ponta, Deus também age através dos dons espirituais. Agora sim, vamos lá. Conclusão. A conclusão vai dizer o seguinte: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao aquebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade,
Deus promovia restaurações de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários, ou palavra difícil, né? Veterotestamentários, nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual atuais que estamos vivendo. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima.